Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing, o seu programa semanal sobre gestão, vendas, inovação e, claro, muito marketing. Eu sou o Robson, sou um anfitrião aqui do programa e convido você, empresário, você que quer empreender, a ficar com a gente nessa próxima 1 hora para compartilhar, onde iremos compartilhar informações, conteúdo, experiências. E hoje nós temos um convidado que é aqui um amigo de muitos anos, né? E que a gente já tem várias histórias juntas e vamos compartilhar algumas delas hoje aqui, que é o Marcelo Henrique, né? Desde que a gente iniciou esse trabalho, já tinha o nome dele ali na agenda para que ele participasse com a gente e hoje é o dia que ele está aqui no Acelera Marketing. O Marcelo Henrique é professor universitário, né? Professor da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é líder do Laboratório de Neuromarketing do Seridó, é doutor em Ciências Sociais e mestre em Administração. E o melhor de tudo, é gente boa, né? Ele é professor e, na verdade, ele não tem alunos, ele tem fãs, né? A gente se conheceu em, não lembro exatamente agora, acho que 2012, 2013. E eu era aluno de Publicidade, ele ainda coordenava o curso de Administração na Universidade Particular. E aí, sendo de outro curso, eu batia na porta dele, olha... Eu vi que vocês têm um projeto no curso de administração, era uma empresa júnior, né, de administração de consultoria. Tem espaço para mim? Ele abriu a porta da sala onde ele estava e abriu a porta para os projetos. E hoje eu tenho a satisfação de ter ele aqui com a gente. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, parabéns, Robson, pelo programa Acelera Marketing. É um prazer, né? Uma oportunidade imensa, né? Que nós temos aí de disseminar conhecimento. Eu acho que é nossa missão, né? Você fez uma apresentação aí fantástica, né? Doutor em Ciências Sociais, mestre em Administração, líder do Laboratório de Neuromarketing do Seridó, professor da UFRN, mas eu costumo me apresentar com leveza, né? Eu sempre digo que eu sou administrador por formação, matuto por convicção e alecrinense de coração. Eu digo matuto por convicção porque, apesar de eu ser daqui de Natal, eu tenho 85 primos só lá em Jucurutu, né? E sou alecrinense de coração, né? Porque meu time de coração está na 2ª divisão, mas é um grande clube, 7 vezes campeão. No seu coração está em primeiro lugar, né? Isso. E eu não me apresento assim à toa, sabe, Robson? Porque tem um estudo da Universidade de Harvard, de Shawacha, né? Que capitaneou esse estudo em 2012, que diz que quando o nosso cérebro está no modo positivo, nós rendemos 31% a mais. E para quem é vendedor, se o seu cérebro está no modo positivo, alegre, otimista, você vende 37% a mais. Um estudo de Shawacha de 2012 da Universidade de Harvard. O que implica dizer que em todos os lugares nós temos que levar otimismo e alegria. Isso cientificamente comprovado. E até porque quando nós fazemos alguém sorrir ou nós somos agradáveis, nós proporcionamos para essa pessoa a produção de ocitocina, né? Que é o hormônio da confiança, do amor, dos bons relacionamentos. E também acabamos com a relação de oposição. Então, quer falar de negócio, quer se relacionar bem, nós temos que estar com um clima permeado aí de alegria e positividade, como está sendo agora, né? No início do nosso programa. Sim. Você falou relacionamento, né? E... ao longo desses anos que a gente se conhece, acabou o curso, cada um foi para um lugar, né? Você foi para o Seridó, eu fiquei por aqui em Natal, mas a gente acaba se encontrando e também encontrando pessoas em comuns e todos são unânimes, né? Marcelo, boas lembranças, tá? Você consegue criar boas conexões. E no início do seu livro, né, acho que é importante citar, você recentemente lançou um livro sobre neuromarketing, 23 dicas práticas, né, para o pequeno empresário, que é o nosso público-alvo, aplicar no dia a dia do negócio e acelerar, né, o crescimento da empresa. Você criou um livro e na introdução você fala de legado, né, de fazer boas conexões e assim, a preocupação em deixar uma contribuição para a sociedade. Queria que você falasse um pouco mais disso, a importância dessas relações e como o neuromarketing entra nesse contexto. Perfeito. Eu tenho uma filosofia de vida, na verdade é um conceito de sucesso que diz assim, saber que ao menos uma vida respirou melhor porque você viveu. Eu cresci em uma família que batalhou bastante, empreendedora. Meu pai, eu acho que abriu uns 20 negócios para dar certo um. Nós realmente batalhamos bastante. Então, eu queria
com o conhecimento, deixar um legado para todas essas pequenas famílias e pequenas empresas que são emergentes, né, que buscam espaço no mercado, deixar esse legado, né, nós, através do conhecimento. E pensei no meu universo. 85% do universo empresarial é composto por micro e pequenas empresas. E, assim, passar por essa vida e deixar algo era a minha missão. Né? E uma coisa interessante é que a humanidade, o primeiro hominídeo, né, que foi identificado na Terra, ele estava aqui há 2,5 milhões de anos atrás, vagando pela África. De lá para cá, o volume craniano, cerebral, aumentou em 60%. O volume cerebral. Hoje nós somos Homo sapiens, né? Na época era Homo habilis. Aumentou em 60% o volume craniano. E isso se deu pela necessidade de interação humana. A necessidade, nós evoluímos pela necessidade de interação humana. Deixar um legado é interagir, né? Fazer com que sua vida não tenha passado em vão. Então, um dos grandes motivos, claro, do lançamento do meu livro, que é o Neuromarketing, né? 23 estratégias para micro e pequenas empresas, foi contribuir, de fato, com esse universo que eu batalho, que você batalha. Nós nos identificamos porque através de uma batalha diária, da nossa simplicidade, da nossa identificação com aquele microempresário que quer crescer, né, que quer evoluir, nós nos identificamos por isso, porque temos missões parecidas. Quando nos encontramos lá em 2012, nós nos encontramos em uma atmosfera de busca de conhecimento. E uma coisa, Robson, que eu acho muito interessante, é que a humanidade ela vai evoluir quando as ciências se unirem. Você vinha lá de publicidade, foi bater na porta de administração. Eu estou bebendo da neurociência. Físicos já estão me auxiliando a entender o poder da liderança, como é que nós lideramos melhor. A neurociência está me ajudando também. Então, a humildade científica que vai possibilitar naturalmente a evolução da humanidade, a evolução dos negócios, né, e de uma sociedade como um todo. Você falou aí de beber de outras fontes, né? Você nasceu na administração como profissional, né, como acadêmico, e aí foi partindo para outras áreas, né, nessa busca por mais conhecimento, por desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje você se torna um especialista, né, se propõe a trabalhar, a compartilhar conhecimento também sobre neurociência. Como foi esse processo de busca, o que despertou esse desejo? Lembro que você dava palestra já na faculdade, desde aquela época já soltava algumas pérolas, mas era muito no acho, né? Você compartilhou isso comigo aqui no off, e aí fui a fundo entender os métodos, as pesquisas, os resultados. E hoje em dia se fala muito em ou é especialista ou é generalista. Como é que você enxerga essa questão de desenvolvimento, né, da carreira a curto, médio e longo prazo? Eu penso que toda ciência ela precisa evoluir. A ciência da administração também, né? Eu cresci lendo livros da administração. Quando eu me tornei docente, eu percebi que todas as respostas que eu levava para os alunos eram muito na base da minha experiência e da leitura dos livros, mas havia muita subjetividade. Eu precisava de mais precisão científica. Você tinha muito feeling, mas faltava a base científica para... Né? Isso, e até os livros de administração comprovavam, mas as explicações eram também muito subjetivas. Eu precisava entender de uma forma mais precisa, com o uso de equipamento, né? Hoje nós temos uma parceria, uma cooperação técnico-científica com o Instituto Internacional de Neurociência, que é aqui em Macaíba, onde nós dispomos de todo um portfólio de equipamentos para nós fazermos o estudo do inconsciente do consumidor, o estudo do inconsciente dos líderes, né? Como é que esses líderes pensam, quais são as áreas cerebrais que são ativadas diante de situações tensas ou diante de situações de criatividade. Vários mitos estão sendo quebrados. Eu me assusto, inclusive, quando as pesquisas apontam coisas que falavam antigamente, por exemplo, uma disciplina de pesquisa de marketing. Normalmente as pessoas chegam no supermercado, faz uma pergunta para você e pede para você avaliar de 0 a 10, esse produto é bom? E bota para você experimentar e você avalia. Foi descoberto recentemente que o que nós falamos não necessariamente é o que nós estamos sentindo. Foi uma pesquisa realizada entre 2004 e 2006 com 32 fumantes. Pegaram os fumantes, 32 fumantes, zeraram os níveis de nicotina 2 horas sem fumar e botaram eles na imagem por ressonância magnética funcional e colocaram imagens para eles verem imagens que tem por trás das carteiras de cigarro.
fumar causa câncer, causa impotência, e disseram assim, ó, quando der menos vontade de fumar, vocês apertam a botoeira. Menos vontade de fumar. Quando eles viam as imagens de fumar causa câncer, menos causa morte, né? Causa impotência, 100% apertou a botoeira dizendo que estava tendo menos vontade de fumar. Mas quando foram verificar as imagens do cérebro que foram irrigadas com oxigênio e sangue, né? Que é justamente a ativação dos neurônios, foi ativada uma área do cérebro responsável pelo consumo, pelo vício, vendo aquela imagem. Então, mesmo eles vendo aquela imagem, ativou-se uma área do cérebro responsável pelo consumo. E eles estavam dizendo que estavam com menos vontade de fumar. O que significa dizer que a gente precisa começar a refletir sobre as ciências. Não é que as ciências, como elas estão sendo feitas hoje, estão equivocadas. Não, mas precisamos começar a refletir. E essa busca por outras ciências foi que me fez buscar beber de outras fontes. Outro fato que me chamou muita atenção. Uma vez eu fui para uma festa do grupo de apoio a crianças com câncer. Nós apoiamos a causa e meu pai me pediu para ir lá. E eu sentei, eram os 15 anos das então crianças que eram já adolescentes, né? E meu pai me pediu para ir dançar com uma das crianças. E eu cheguei lá meio desambientado, tinha um senhor de paletó, mais ou menos como eu estava. E eu olhei para ele e disse, posso sentar aqui? Aí ele disse, pode. Aí eu me sentei. Quando eu me sentei, aí ele disse, você não sentou aqui à toa. Eu me assustei. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque nós estamos na mesma frequência. Aí estamos na mesma frequência, o senhor é o quê? Ele disse, eu sou físico, professor da UFRN, do Departamento de Física, aposentado. E nós estamos na mesma frequência. E eu me interessei, eu disse... Que é o rapó, né? Isso, eu comecei a falar sobre liderança com ele. Aí eu disse, é correto eu afirmar que a minha energia positiva pode influenciar os colaboradores, os liderados? Eles não. Eu me assustei. Eles não. Eu entendi o que você falou, mas ele quis dizer que fisicamente a energia, não existe energia positiva, existe positiva e negativa que gera, de fato, energia. Mas o que você falou é interessante, porque a sua energia tem influência sobre os seus colaboradores, sim. E fomos mais além nesse papo. Ele falou o seguinte, ó, nosso corpo é formado por órgãos por células, células por moléculas formadas por hidrogênio, que é formado por átomos, que é formado por prótons e nêutrons, e prótons e nêutrons nada mais é do que uma concentração de energia. Ou seja, nosso corpo, nossa matéria, ela influencia sobre o outro. E aí a física se misturou com a administração. Então, está fazendo muito sentido buscar em outras ciências a compreensão para o que de fato deve evoluir, qual o caminho que deve evoluir nossa ciência, que é a ciência da administração. E a humildade científica, que é um caminho. É você reconhecer, né? E são as conexões que fazem com que a gente possa evoluir, né? Mas falando um pouco de neuromarketing, até do marketing mesmo, muita gente tem um olhar meio negativo, tem um receio, né? O marketing é para enganar, o neuromarketing vai usar a ciência para enganar as pessoas para vender mais, para que elas comprem o que não precisam, o que não querem. Como é que você enxerga isso? De que forma você responde esses questionamentos, essas afirmações? Perfeito. Eu sempre digo o seguinte, dominados nós já estamos. Entender esse processo de domínio, por exemplo, como é que as grandes empresas elas nos dominam, entender, dar uma condição de posicionamento, tanto para nós enquanto consumidores, como dar acesso ao conhecimento para o micro e pequeno, já que os grandes já fazem isso. Tem até um dado interessante que diz que as informações, quando repetidas várias vezes, alteram fatores que interferem no DNA do nosso neurônio. Vou repetir, as informações, quando repetidas várias vezes, alteram fatores que implicam aí a alteração do nosso DNA, do nosso neurônio. Ou seja, quando você pega ali, você abre o YouTube, né? Aí tem lá iFood, você, sem querer, você pronuncia, porque está alterando fatores do DNA que atuam sobre o seu neurônio. Meu filho tem 3 anos, Luquinhas, ele chegou, disse Shopee, do nada, assim, ele está assistindo o YouTube. Só reproduziu, né? Isso. Então, entender como é que isso tudo tem acontecido
né? Que no momento que você tem uma necessidade, tem algo inconsciente já no seu cérebro e que direciona você até aquela compra. Então, eu vejo, respondendo a sua pergunta, eu vejo, tem até uma neurocientista da UFRN, me fugiu o nome dela agora, e ela diz assim, que o conhecimento é um inibidor das decisões irracionais. O conhecimento é um inibidor. O que nós estamos tentando levar é conhecimento, tanto para o consumidor como para o micro e pequeno empresário. Há também questões éticas, né? Porque quando se faz estudos do cérebro do consumidor, há questões éticas. Por quê? Porque há possibilidade de encontrar uma doença naquele cérebro que a pessoa não estava sabendo. É bom? Mas ela queria saber. Né? Então, tem comitês de ética que autorizam esse tipo de estudo, de pesquisa, mas eu vejo muito dentro dessa perspectiva de entender e gerar conhecimento para quem não tem, porque dominado estamos. Né? Acaba dando um pouco mais de liberdade e autonomia, né? Para o consumidor também poder tomar decisões melhores. Né? Como agência que também trabalha diretamente com marketing, com despertando desejo, necessidade, conversando até com a equipe, eu falei uma vez, olha, a gente anuncia uma empresa hoje que é um classificado online. E muitas pessoas acham que isso é negativo. Você está incentivando o consumo o tempo todo. Mas, em algum momento, ele vai ser, em muitos momentos, na verdade, vai ser muito útil. Imagina um pai que está precisando de comprar um remédio para o filho 10 horas da noite. Hoje em dia não tem mais telalista. Mesmo se tivesse ele lá pesquisar... Telepesquisa, né? Do nosso amigo César. Nosso amigo César, da telepesquisa. Então, assim, ele vai no aplicativo ou vai no site e encontra lá a opção da farmácia mais próxima da casa dele, que tem um delivery ou não, que vai suprir essa necessidade de um medicamento para o filho. Então, esse marketing ajudou ou foi negativo? Né? Então, assim, o marketing como a internet, como um carro, como qualquer outra coisa, é uma ferramenta. Pode ser utilizada para o mal, pode ser utilizada para o bem. Né? Depende de como a gente faz esse uso. E é sempre essa forma que eu procuro enxergar. Trabalhar com ética, como você falou, né? A publicidade também tem a regulação. E, enfim, a ideia é contribuir de forma positiva para a sociedade. Isso. E a natureza humana, Robson, já é uma natureza consumista. Claro que é uma natureza consumista pelas nossas origens. Porque antigamente nós vivíamos num comunismo primitivo. No passado vivíamos no comunismo primitivo. Quando formou-se as famílias, né, o pai, mãe e os filhos, houve os primeiros sentimentos e os desejos de acúmulo. Então, assim, eu como pai quero acumular produtos para que minha família sobreviva. Então, nós trazemos isso conosco dos nossos ancestrais, né? Algoritmos estruturados do acúmulo, do consumo. Entender isso de forma sábia e, naturalmente, utilizar o conhecimento do marketing para o nosso benefício é o nosso dever. Né? Então, nos filtrar, mas a nossa natureza já é uma natureza consumista. Bacana. A gente vive num mundo cada vez mais conectado. Não tem como fugir da internet, não tem como fugir dos concorrentes que estão do outro lado da calçada ou que estão do outro lado do mundo. Né? Tem os chineses aí entrando no Brasil, a própria Shopee, como você citou, é uma marca que está chegando muito forte junto com outras. Como é que o neuromarketing, como é que o empresário de pequeno, médio e até o grande porte também pode utilizar o neuromarketing para se destacar, para atrair o cliente? A gente já entra um pouco mais nas técnicas, no embasamento que você trouxe no livro aí para aplicação no dia a dia. Eu penso, duas palavrinhas são fundamentais aí para responder sua pergunta. Uma é a atratividade. A segunda a outra expressão é disponibilidade mental. Quando eu falo de atratividade, a gente tem que entender que nos anos 2000, o tempo de atenção que o consumidor dedicava a uma publicidade era de 12 segundos, nos anos 2000. Hoje, o tempo de atenção que nós damos a uma publicidade é, em média, 4 segundos. Tanto é que o YouTube já está trabalhando ali a questão daquelas pequenas propagandas, e que funcionam mais. Né? Então, atratividade é palavra-chave também para o pequeno. Entender a mente humana é papel preponderante também, inclusive no livro, não querendo vender o livro, mas o livro trata sobre isso, entender quais são os fatores que geram atratividade inconsciente. Porque tem o que nós chamamos de atratividade top-down, que é aquela que é uma publicidade exposta, é uma publicidade que é empurrada,
e tem aquela atratividade Bottom-up, que é aquela que o cérebro da gente não está esperando, mas nos chama a atenção, né? Então aí entra a questão de psicologia das cores, entra a questão da harmonização, da exploração dos 5 sentidos. Nós somos, Robson, seres multissensoriais. Basta eu criar uma mini experiência aqui, se eu pedir para os ouvintes ou quem está nos assistindo, chegar e imaginar um limão bem suculento, muito suculento esse limão. Aí eu pego uma faca bem pontiaguda, parto esse limão, chega e espirra o limão. Aí, não satisfeito, eu pego esse limão, levanto assim até a minha boca e espremo ele todinho. O que acabou de acontecer com vocês foi uma reação neuroquímica. Ou seja, aquela aguinha na boca é uma reação neuroquímica. A exploração de mais de um sentido, que é a audição, né? E naturalmente, às vezes, quem ouve vê, né? Então, assim, a exploração dos sentidos para os micro e pequenos empresários gera um outro valor e torna a marca muito mais memorável. Inclusive, tem estudos que apontam que quando você harmoniza a exploração dos 5 sentidos, você aumenta a lealdade do seu consumidor em 58%. A exploração dos 5 sentidos. Então, são várias as técnicas que podem ser utilizadas. Eu lembro que quando eu tive um bistrô, né, e eu fazia parte do atendimento, eu era o garçom, e eu lembro que quando tinha um prato lá que era um chamado risoto Bertolli, eu não sabia que risoto era feito à base de um vinho branco. Eu fui saber dentro da cozinha e eu disse, eu preciso dizer isso para o cliente. É feito à base de um vinho branco, queijo parmesão, insumos caríssimos. E na medida que o cliente estava consumindo, eu disse, eu pergunto se estava a temperatura boa, se o produto estava bom, saboroso. E eu disse, esse risoto é feito à base de um vinho branco chamado Chenin Blanc, de uma reserva do 2015. E aquilo, a audição gerando valor, né? E a percepção do cliente sobre o valor daquele produto passa a ser outro. Acredito que até a sensibilidade do paladar ele consegue identificar muito mais rápido, né? O vinho tem um toque disso, tem um toque daquilo. Até porque o cérebro é muito mais criação do que precisão. Se você ele não consegue diferenciar tanto, né? O que é real, o que é imaginado. Cientificamente, até os melhores sommeliers, aqueles caras os enólogos que entendem de vinho, cientificamente já foi comprovado que o cérebro é mais criação do que precisão. Então, se você for descrever a escolinha que você estudou quando você tinha 5 anos de idade, aí você descreve para mim, eu disse, pois vamos lá agora. Você descreve. Lá tinha um parquinho, tinha uma rodinha gigante, tinha isso, aquilo, outro. Era grande o espaço. Quando você chega lá, você diz, era aqui? Ou seja, o cérebro ele cria muito. Então você pode explorar todos os 5 sentidos, por exemplo, né, para trabalhar o valor do produto. Eu assisti uma reportagem que falava sobre o atentado de 11 de setembro de 2001. E aí fizeram uma pesquisa perguntando às pessoas o que elas lembravam desse dia, né? Onde você estava, o que estava fazendo. E muitas pessoas deram vários relatos. E depois verificaram que a maioria delas, ou boa parte delas, não era real. Eu lembrava que estava chovendo, eu estava em tal lugar, estava fazendo tal coisa, só que aquilo nunca aconteceu. Ela criou aquela fantasia e tem como verdade até hoje. Né? Ainda dentro da exploração dos 5 sentidos, para que a neurociência tem comprovado, né? Eu tenho um estudo de Milliman, que é um estudo de Milliman antigo, 1982. Ele diz, por exemplo, que a música adequada ao objetivo do negócio, ela gera mais volume de vendas e mais tráfego. A música adequada ao ambiente. Os micro e pequenos empresários deixam de explorar isso. Eu dia lá estar no supermercado lá em Currais Novos, entrei lá, achei lindo. Eles valorizam muito a música regional e estava tocando um forrozinho lá. E quando eu entrei, tinham 3 colaboradores repondo as gôndolas, cantando e com semblante feliz. Eu já estava contagiado também. Se você entra para comprar 1 quilo de feijão e de arroz, você se contagia com aquela atmosfera e você vai comprar mais. Né? Da mesma forma, se eu tenho um restaurante à la carte, que a música altera a percepção do tempo, eu tenho que
trazer aí uma música clássica para que o cliente permaneça mais tempo. Mas se meu restaurante for um self-service e eu ganho com rotatividade, eu tenho que animar o fluxo sanguíneo dessa turma, para que eles almocem e saiam logo. Tem um giro, né, no salão. Então, são conhecimentos assim que a fisiologia traz, que a química traz, que a neurociência traz, que influencia diretamente nos negócios. Né? A gente já entrou aqui em alguns detalhes, né? Já deu uns exemplos, e você que é empresário, anota esses exemplos e coloca em prática. Já amanhã, né? Vai anotando aí, vai colocando no dia a dia, vai implementando no dia a dia do seu negócio. Como funciona o processo de decisão? A gente já está falando um pouco disso, mas de forma mais direta. A decisão, a gente acaba tendo reações mais intrusivas, emocionais, né? Como funciona esse processo de, vou comprar ou não vou comprar? É a emoção que decide, é a razão? Como é que funciona esse processo? É fantástica essa sua pergunta, porque talvez muitas pessoas ficam se questionando, por que eu compro? Eu sou racional? Não sou? Por que eu comprei fiz aquela compra e saí de lá segundos depois triste porque fiz a compra, né? Muitas pessoas perguntam. A neurociência, ela explica por vários ângulos, mas eu uso sempre um exemplo do cérebro trino, que é de Paul MacLean. Ele divide o cérebro aí em complexo reptiliano, o sistema límbico, que são as emoções. O reptiliano vem de répteis mesmo, é instinto. Sim. Sistema límbico e o córtex pré-frontal, que foi a estrutura que faz com que a gente decida. Então, no momento que a gente está numa situação de decisão, o instinto influencia, as emoções influenciam e o pré-frontal tenta decidir com vistas para o futuro. É o árbitro ali entre os dois. Isso, mas na maior parte do tempo, em 85% do tempo, nós estamos decidindo no automático. União de instinto e emoção, na maior parte do tempo. Né? E porque isso foi comprovado cientificamente, tanto um economista chamado George Lovenstein, da Universidade de Kernigan, ele trouxe que em 85% do tempo nós estamos decidindo no automático, né, no instinto. Basta imaginar o seguinte, vamos criar cenários. Né? Você está estudando na sua casa, você é casado, está estudando para uma prova amanhã de manhã. Beleza. Aí eis que 2 amigos seus ligam, seus melhores amigos, Robson, estou aqui no espetinho. Rapaz, tá aqui, nossos melhores amigos vão chegar. Você é muito querido para a gente. Tá faltando só você. Tá você. faltando só você. Aí a emoção começou, racionalmente, não, estou estudando para a prova, tá? O pré-frontal está aqui, estou estudando para a prova. Aí entra a emoção, pô, meus 2 melhores amigos estão lá, vão chegar mais amigos. Aí eles ainda dizem mais assim, depois, e a carne está suculenta, molinha, é instinto. Aí ficou instinto e emoção. E você, rapaz, eu estou estudando para a prova. Em que pese, naquele momento, as maiores forças, decidimos. Né? Nós tendemos a decidir muito pelo instinto e pela emoção. Né? A razão a gente pensa que nós somos racionais, mas hoje mesmo eu fui no supermercado, eu fico com meu filho sexta, sábado e domingo, hoje eu fui no supermercado, ele ama o Mickey. O que tinha de Mickey, eu estava final de mês, onde a gente já não está bem das pernas. Aí, eu sabendo que eu ia vê-lo, eu queria proporcionar uma emoção para o meu filho. Racionalmente, eu não estava financeiramente para estar comprando nada em final de mês no supermercado e supérfluo, né? Aí eu comprei 3 bonequinhos do Mickey para ele, de várias formas. O cremezinho dental do Mickey, pensando em agradar meu filho. Não à toa, quando você vai num circo, né? Eu acho muito sábio daqueles palhaços que pega o pai com os filhos lá na frente. Aí fica, peça para papai que ele compra. E claro, a criança chora e você compra porque você vai pela emoção, né? Então, hoje, tendencialmente, a empresa que quiser se destacar no mercado precisa tocar a alma humana, né? E um outro detalhe que nós estamos comprando no automático, aí é uma outra explicação muito prática, nós temos o que nós chamamos de vieses cognitivos. O que é um viés cognitivo? Vamos imaginar que o cérebro ele trabalha no modo de economia de energia. Ele trabalha no modo de economia. Ele gasta 20% do total da nossa energia diária. O cérebro gasta. Então, por isso que o trabalho intelectual também cansa. Cansa. Né? E se você aumenta a sua concentração, o aumento de consumo de energia aumenta em 1%. Então o cérebro ele precisa ser eficiente.
Então, ele busca, digamos, pelo menos uma vez racionalizar e depois ele armazena. Tem já estudos que apontam de Friedman. Tem estudos de Friedman que apontam que fica no pré-frontal neurônios que já, para tornar mais eficiente o processo, ele já classifica algumas coisas. Por exemplo, quando eu fui no supermercado a primeira vez, eu vou lá analisar um sabão em pó. Qual é o melhor? Custo-benefício. Eu analisei, pensei, calculei. Ok. Mas na segunda vez que eu for no supermercado, eu vou sem tempo, ainda com fome, que a fome diminui a nossa racionalidade, que nós ficamos com menos glicose no cérebro. Eu vou lá sem tempo e com fome e o cérebro já avisa. O melhor é esse. Esse sabão em pó aqui você já testou, já validou. Isso, já validou. Você já joga. Muito embora, semanalmente, os preços alteram, surgem novos produtos, talvez até com melhor qualidade. Outra vez você chega na sua sanduicheria predileta, você já diz, você diz, eu não quero ver nem o cardápio, me dê esse sanduíche aqui, o de sempre. Ou aquela questão também, qual da casa, qual o mais pedido, né? Isso. É uma forma de economizar energia. Exato. Então, nós estamos comprando no automático, nós estamos comprando no inconsciente. Entender esse processo é fundamental para que você crie estratégias para que esses produtos sejam preteridos, né? Ou sejam escolhidos pelo seu consumidor. Eu vi um exemplo recentemente, eu não lembro se foi numa palestra ou se foi um outro conteúdo. Eu acabo consumindo muita coisa e esqueço a referência. É uma falha minha. Mas uma livraria classificou, né, as instâncias dela pelos mais lidos, os mais buscados, Sim. o mais lido por esse grupo de pessoas, e aí acaba facilitando a tomar decisão, né? Facilita. Então, você que tem uma pequena empresa, seja qual for, um supermercado, uma ilha, assim, para fazer feijoada no final de semana, bota o feijão, bota a cerveja, bota alguma coisa lá associada, a pessoa vai comprar tudo que está naquela ilha. Ela não vai buscar, vai pensar outras coisas, né? Isso. Você consegue, através de uma estratégia simples, otimizar o tempo de decisão do cliente. Essa informação de que o cérebro trabalha no modo de economia de energia é essencial. Você tem que reduzir os atritos da sua relação com o seu consumidor. Reduzir. Por exemplo, nossa família, você conhece, né? Nós temos a lavanderia Primavera desde 1985. E quando um cliente chega, por exemplo, com um tapete, ele trouxe de casa o tapete e foi deixar lá na nossa loja. Se eu sei que o cérebro gosta de trabalhar no modo de economia de energia, nós temos que treinar os nossos colaboradores para que servir. Sair de detrás de balcão, correr lá, dizer, posso ajudá-lo? A gente trabalha no modo de economia de energia, né? Reduzir atritos. Outro dia eu estava com meu filho no colo, querendo comprar uma cesta de café da manhã. Entrei em contato por telefone com a empresa. Aí eu perguntei quais eram as cestas que tinha. Ela disse, eu posso mandar pelo WhatsApp? Eu disse, pode. Aí ela disse, anote meu número, esse é o número que você está aí, grave e me mande uma mensagem. Ou seja, ela terceirizou um gasto de energia para mim. Eu desliguei e já fui atrás de outra. Porque eu ainda ia ter que salvar e não gostei daquela atitude, porque nós queremos ser cuidados. E nós todos estamos muito carentes, nós somos muito sensíveis a sinais sociais positivos. A empresa que cuidar de você, né? As tecnologias hoje são apenas meio. Nós continuamos, Robson, sendo seres sociais. As empresas precisam tocar nossa alma com detalhes, né? Porque a tecnologia é um meio que pode levar até lá. Leva. Mas você tem que ser tocado como um ser humano. É por isso que as lojas físicas não morrem, né? Porque a experiência é diferente de uma loja online, por mais que seja cômodo também, por mais que seja economize energia de alguma forma, mas a experiência que você pode proporcionar para o seu cliente na loja física é sem igual. Você pode realmente ali cativar e ajudar no processo de decisão e ele comprar até mais. Geralmente é isso que acontece. O cliente pesquisa, decide ir na sua loja e lá ele vai comprar uma coisa e acaba levando 3. Né? E tem um estudo recente também que aponta que 70% dos clientes que são conectados emocionalmente e afetivamente com essa empresa, eles consomem 2 vezes mais. 2 vezes mais. E se você analisar, nós gostamos de ir em empresas cujos donos ou os colaboradores saibam nossos nomes. Você coloca a avaliação do preço ali em segundo, terceiro, quarto plano, porque você vai ali buscar não somente consumir o produto, mas você também tem a sua carência social. Nós todos vivemos em dias turbulentos, né? Então você tem a carência social. A empresa que lhe acolhe faz toda a diferença.
E os estudos da neurociência, eles apontam, por exemplo, as áreas do cérebro ativadas quando nós estamos em um relacionamento afetivo com aquela empresa. E gera aquela conexão. No intervalo de nanosegundos, entre você decidir entre uma empresa e outra, antes do pré-frontal decidir, áreas emocionais do sistema límbico são ativadas. Antes, já foi comprovado isso. Antes dos neurônios que possuem natureza bioquímica e bioelétrica, antes dos neurônios serem ativados do pré-frontal, aí o sistema límbico foi acionado, ou para o bem ou para o mal. Porque você também pode ter tido uma relação ruim com aquela empresa. O sistema límbico é o sistema das emoções. Então, esse sistema ele é acionado... Isso a gente vê muito na Apple, na Disney, né? Que as pessoas acabam virando uma religião, né? O Steve Jobs, quando ia apresentar um produto, as pessoas ovacionavam, era filas para comprar o primeiro iPhone. Até hoje ainda acontece isso, né, de alguma forma. Quais são as características dessas empresas, partindo mais para o negócio? Que tipo de atitudes, que ações as empresas podem fazer ou fazem que conseguem captar o coração desses clientes? No mesmo nível de uma religião, né? Isso. Teve um estudo que identificou que grandes marcas como Disney, né, como você falou, a Apple, enfim, elas ativam as mesmas áreas cerebrais de quando o consumidor está nos melhores momentos lá na concentração da sua religião, a mesma área. Então, características, por exemplo, a grandiosidade. A grandiosidade é importante. Por exemplo, você tem lá um M da McDonald's que em qualquer lugar do mundo você identifica. Aqui, os arcos dourados. Aqui, né? A maior polêmica aí da estátua, né, da Havan, né? Havan. Enfim, isso é grandiosidade. Né? Além da grandiosidade, o sentimento de pertencimento. Né? Também, quando a gente está, por exemplo, você pega a Harley Davidson. Você pertence a uma tribo. Você não compra uma moto, você compra um Harley Davidson. Isso. Né? Você não compra um celular, você compra um iPhone. Isso. Né? E você começa a fazer o sentimento de pertencimento. Nós, isoladamente, nós sempre fomos frágeis. Lá na savana africana, tudo queria nos matar. E quando a gente se torna um bando, aí nós nos fortalecemos substancialmente. E aí, quando você compra uma Harley Davidson, você faz parte de um bando que viaja 50, 100... Quando você compra um iPhone, você está aqui falando no seu iPhone, você vê a mesa do lado, tem um cara com um iPhone, você cria uma identificação. A mesma coisa, você tá comendo um espetinho, você é torcedor do Vasco, tem um cara que eu sou, né, do Vasco e do Alecrim, sofredor de todas as formas. E aí você tem um cara com a camisa do Vasco, você se identifica. Então, essas grandes marcas, elas têm a capacidade de nos colocar num senso de pertencimento, de utilizar símbolos grandiosos que nos fazem encantar, né? E aí elas criam uma relação que passam inclusive a permanecer no nosso subconsciente muito mais forte. E aí tem estudos que apontam que essas empresas estão à frente dos concorrentes porque elas chegaram na frente, porque elas criaram marcadores somáticos. Elas nos proporcionaram viver experiências marcantes e que é como se meu avô me leva no supermercado desde quando eu tenho 5 anos de idade. Meu avô sempre me levou naquele supermercado. Aí cria um marcador somático. Cria um marcador que me faz, entre 30 supermercados ou mercadinhos, afetivamente eu tenho uma relação com ela. Então, quem chega na frente tem essa chance. Claro que você tem que cuidar a ponto de ló do seu consumidor para se manter nessa relação. Sim, super importante. Quando eu estava estudando marketing, quando a gente estuda qualquer, seja a ciência, a disciplina, a gente passa a ter um olhar mais técnico, mais clínico. E aí eu passei a ver o shopping de uma forma diferente. Eu passei a ver o shopping como o principal palco do comércio, do marketing, da relação de consumo. Tudo no shopping é pensado para manter o cliente por mais tempo, para que o cliente desperte o interesse pelo produto, pelo serviço, né? É o piso que é silencioso, é que não tem relógio, a largura do corredor para você passar mais próximo da vitrine, por isso tem uns bancos no meio, não é só para você descansar. Né? Então, o shopping é o palco principal do consumo. Né? E aí o empresário que talvez não tenha condições de ir para o shopping esteja pensando, eu sou pequeno, eu não tenho como investir, pagar um aluguel de tantos mil reais por um shopping para ter uma boa localização, como ter uma boa vitrine.
Mas não é só dinheiro que se faz o neuromarketing, né? A gente já falou aqui diversas iniciativas que é colocar uma música, não custa nada, né? Exato. É. Às vezes colocar um cheiro, um aroma, você passa na frente de uma loja, você sente aquele aroma, você já associa a alguma experiência positiva do passado, algum outro ambiente que é agradável. Uma vez eu estava no Carrefour e cruzando os corredores, estava com meu primo, acompanhando ele, inclusive eu não tinha o objetivo de comprar nada, e aí passei por um stand que tinha cheiro de praia. Eu até parei, procurei, mas tinha exatamente cheiro de praia. Era um produto, não sei se era da Colgate ou era outra, não lembro agora a marca, mas tinha um cheiro, era um quiosquezinho dentro do supermercado que tinha cheiro de praia. E aquilo marcou, né? Já me associou realmente ao lazer, aos momentos agradáveis. É a exploração do branding sensorial, né? Exatamente. Mas o que o empresário pode fazer para atrair, né? A gente sabe que o neuromarketing pode ser utilizado em vários momentos do processo, mas para atração, no anúncio, na vitrine, num ambiente de loja. Quais seriam as dicas práticas para implementação? Eu vou responder por 2 pilares aí. O primeiro, essa questão da atratividade. Vou trazendo um pouquinho da neurociência, né? Nós temos no córtex pré-frontal inferior e lobo parietal superior, que nós chamamos de neurônios espelho. Os neurônios espelho, eles são neurônios específicos que criam conexões motoras e emocionais com a outra pessoa. Então, se, por exemplo, eu admiro o Robson, eu tendo a direcionar meus neurônios espelho para você, eu tendo a criar comportamentos semelhantes aos seus. Né? Tanto é que dizem que quando o homem está muito tempo casado com a mulher, os dois ficam parecidos. Né? E se eles dois se admirarem. Porque se não se admirarem... Diz que até o pet, né? Até o cachorro fica parecido com o Jonas. E um exemplo bem simples da existência dos neurônios espelho, a gente pode fazer uma experiência para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Você imagine que você está passando um dia cansado. O dia foi muito cansativo. Você não dormiu bem na noite anterior. Aí chegou em casa muito cansado, louco para dormir. Aí você vai lá, liga um filme. Vou assistir um filme aí na Netflix. Aí quando você vê, tem um ator muito cansado também e bocejando, contracenando com uma outra atriz que demonstrava estar muito cansada e começou a bocejar também. E você vendo aquela sensação de cansaço, de bocejo, e aí você, cansado, automaticamente você não aguenta e boceja novamente. Isso aí nada mais é do que a ativação dos neurônios espelhos. E aí utiliza-se muito, por exemplo, considerando a existência do neurônio espelho, utiliza-se muito o que nós chamamos do uso do influencer. Um influencer cientificamente faz sentido. Né? Você pega uma Ivete Sangalo vendendo a Piracanjuba, né? Que é uma marca que tem identificação com ela, porque ela é uma atriz popular e o produto é popular. Quando você pega um influencer que o perfil pessoal não tem a ver com o produto, ativa-se regiões do cérebro responsáveis pela aversão. Por exemplo, o córtex orbitofrontal lateral esquerdo, ele é da aversão. O consumidor observa, algo não está... Não vê coerência. Não vê coerência. E aí, falando de atratividade, ter a existência do neurônio espelho, e pegando outro exemplo seu aí, também lá no Carrefour me chamou muita atenção, passando ali pelas gôndolas dos vinhos, eis que escuto o som de uma cerveja caindo dentro do copo, repetidas vezes. E você vai comprar um vinho e automaticamente aquele som remete ao consumo da cerveja, e aquele som inconscientemente remete também a bons momentos, porque normalmente você está tomando cervejinha, está com os amigos, e aí você, Starter gerou atratividade, por exemplo, através de um estímulo, né, auditivo. Como eu disse, nós somos seres multissensoriais, gerou atratividade e eu fui lá ver. Inclusive eu gravei, eu achei fantástico, né? O sonzinho da cerveja subindo no copo, aquilo é fantástico. Então, existe também o que nós chamamos de psicologia das cores, que também gera valor. Por exemplo, um preto cria valor para um produto. Você vai comprar, por exemplo, uma costela suína no supermercado, se a embalagem tiver a embalagem branca e a costela suína lá, você dá um valor. Se ela tiver preta, a embalagem preta, né, com tons dourados, aí você gera muito mais valor. E aquilo gera-se uma atratividade. Eu chamo isso de ativo distintivo. Nós precisamos ter ativos distintivos, como, por exemplo, a Heineken.
Agora chegou a concorrência que é a Spaten na cerveja verde, mas todas as cervejas tinham o casco da mesma cor. A Heineken é a verdinha. Além de tudo, traz associa, né, assim, o produto à saúde também, porque eles têm 3 ingredientes: água, malte e lúpulo. As publicidades da Heineken são fantásticas porque geram emoções. Eu lembro de uma interessantíssima que foi pegavam os maridos e botaram eles para ir assistir num centro, a final da Champions League, num espaço lá da Heineken, com várias cervejas e tal, e eles comemoraram bastante e pediram autorização às esposas para irem. Elas deram, mas a Heineken levou elas para o jogo da final. Então, assim, eles conseguiram sintetizar isso ali em 1, 2 minutos, ou seja, são conexões emocionais, são ativos distintivos. E quando eu falo ainda de atratividade, tem uma livraria lá em Santa Cruz e também tem em Currais Novos. A frente da livraria eu acho fantástico. É incomum. Eles pegaram um grande lápis, tipo a placa começa do chão até a parte posterior do teto, um grande lápis que já identifica, isso aqui é uma livraria. Isso é um ativo distintivo. No meio de um mundo comum, algo tem relevo, se destaca. Né? Então, claro, isso demanda criatividade. Todas as pessoas pensam em fachadas comuns. Esses caras, antes de parar e pensar. Pensar é o grande ato aí de um processo de criatividade e de diferenciação, né, no mundo dos negócios. Acho que partindo dessa sua fala, né, na publicidade a gente estuda sobre identificação ou projeção. Ou eu me identifico diretamente com aquela pessoa, com aquela persona, ou eu me projeto naquela persona, né? Então, ou eu sou igual àquela pessoa, ou eu quero ser igual àquela pessoa e quero, né, chegar àquele lugar. Igual a propaganda de carro, né? Não tem trânsito, tem sempre uma mulher bonita do lado, a música perfeita, aí abre a porta, tá lá o caos, né? Uhum. Então você se projeta dirigindo aquele carro naquele cenário. Ou às vezes é uma picape e aquela emoção toda, aquele rally, você compra a picape e nunca vai para a estrada, né? Uhum. Mas você se projeta fazendo aquela ação. Então, você como empresário, você pode fazer isso. Você pode fazer uma comunicação que o seu cliente se identifique. Eu sou essa pessoa que consome esse produto. Ou uma comunicação que projete a pessoa, né? Que a pessoa, eu quero chegar nesse nível. Uhum. E eu quero abrir um parênteses, Robson, que em relação a isso, muito interessante. Tem um autor chamado Spriggs, escreveu isso em 1999, que ele diz que nós trazemos algoritmos dos nossos ancestrais. Na maior parte do tempo, você, quem quer que seja que esteja nos ouvindo, nos assistindo, estamos buscando sobreviver e reproduzir. Na maior parte do tempo. E quando eu digo sobreviver e reproduzir, aí entra os carros, o exemplo da picape. O homem chega para a família e diz: eu vou comprar uma picape porque traz mais segurança para minha família, para todos nós. Uhum. Na verdade, o inconsciente dele reprodutivo está atuando ali. Porque a mesma lógica do pavão, as penas do pavão não servem, não tem nenhuma função que não mostrasse maior do que os outros para se mostrar mais interessante. Quando a gente vai comprar um carro mais robusto, não é pela segurança, não. A gente quer se sentir mais atraente. Quando a gente vai para a academia, diz, não, vou pela saúde. Você vai para ficar mais bonito e se sentir mais atraente. As mulheres, por sua vez, da mesma forma, no pico de produção de estrógeno, que é o hormônio da reprodução, tudo que a faz se sentir mais atraente, ela compra. Mesmo sem dinheiro. Se ela tiver um cartão de crédito e vir um vestido vermelho com a silhueta da cintura fina ou um batom vermelho que a faz se sentir atraente, ela compra. A nossa racionalidade ela é diminuída por fatores instintivos e que a gente pensa, não, eu estou sendo racional. Depois disso, eu até fazer igual a Zélezinho, debreei, porque eu estava querendo comprar um carro robusto e muito mais caro. Eu disse, não, mas esse me atende. E o que está me querendo me levar a isso aí é o instinto de reprodução. E a gente imaginando que nós somos racionais, nós não somos. Isso aí volta ao contexto que a gente falou no início, né? Sobre a consciência. Você chegou à consciência que não é o carro maior que você precisa. Você estava querendo por outra razão. Isso. Né? Então, assim, o conhecimento do neuromarketing
lhe ajudou a consumir. O conhecimento é um inibidor melhor. Das decisões irracionais, Exatamente, como nós falamos. Tem que anotar essa frase aí. Essa frase vai dar altos likes para quem botar no Insta ou no... Exatamente. Posta aquela foto com essa frase e vai ser sucesso. E Silvio Robson, só abrindo um parênteses, quem vai fazer um story, né? Por exemplo, faz um story e tal, às vezes bota só a imagem. Tem lá um conhecimento da neurociência. Quando você harmoniza mais de um sentido, você torna 58% do seu cliente mais fiel. Não necessariamente seu cliente, mas quem está ali assistindo. Vai botar uma foto, coloca uma musiquinha que representa. Você está explorando 2 sentidos, pelo menos. Visão e audição. Então, é por isso que o audiovisual hoje tem tanto espaço, né? Isso. Não é só a imagem estática. É o áudio, a imagem atrativa. Perfeito, Robson. E outra informação muito útil da neurociência sobre essa questão da diferença entre a imagem estática e o audiovisual, que é inclusive razão de você estar aqui usando nesse programa, quando nós vivíamos na savana africana, tudo poderia representar um perigo. O nosso cérebro ele cuidou para que 1/3 do desenvolvimento dele voltasse para a visão. Porque a visão era um sentido que iria nos proteger. Então, se você analisar qualquer movimento que faça-se... nós estamos aqui gravando, está aqui a Avenida da Integração. Passou um carro, eu olho. Qualquer movimento, porque o cérebro ele cuida para que nós nos protejamos ou para que, de repente, possa ser uma oportunidade. Sim. Por isso que é incomparável, por exemplo, os efeitos de um audiovisual com um efeito de uma imagem estática. A diferença é gritante, inclusive eu já comprovei isso através de um experimento, fiz recentemente esse experimento lá no Meta Business da Lavanderia Primavera, que nós fizemos, o alcance, os engajamentos totalmente distintos. E, claro, a neurociência explica que nós trazemos esse algoritmo, que é o algoritmo aí do alerta, né? Desenvolvemos redes neurais para estarmos em estado de alerta, para uma oportunidade e para um perigo. Bacana. A gente falou de como atrair, e aí queria que você trouxesse também algumas, até referências do livro mesmo, de como manter o cliente. Você cita ambientes agradáveis, ambientes que passam segurança. A gente já falou também aqui de música, de cheiro, até o paladar também, em muitas lojas hoje, e até empresas de serviço também, tem um cafezinho, tem água saborizada. O que mais a gente pode fazer? O ambiente, talvez, né, com um layout diferente, para que o cliente possa ter a jornada de compra diferenciada, como tinha na Etna, né, aqui no shopping, que era um labirinto que você passava por todos os setores, né, de forma ali como se fosse uma descoberta. De que forma o empresário pode utilizar estratégias de neuromarketing para fazer com que o cliente que já veio permaneça por mais tempo e fidelize, enfim, ter uma experiência positiva para levar para casa. Robson, eu diria, inclusive, assim, que os profissionais de marketing dessa era são os profissionais que mais têm passado por desafios. Nós temos aí 5 gerações em vigor. Você tem aí a geração X, os baby boomers, geração X, geração Y, geração Z e Alpha. Então, nós temos 5 gerações para tentar abraçar e fazer com que as coisas fluam. Temos que entender, claro, as relações e a influência de uma geração sobre a outra. Mas uma geração que ficou marcada foi a geração Y. Porque depois da geração Y tudo mudou. Porque é uma geração mais consciente dos problemas sociais, é uma geração mais consciente dos problemas ambientais e é uma geração que influencia todos nós. Né? Não somente artifícios, técnicas que nós temos que utilizar nas nossas lojas, mas nós temos que começar a mudar a filosofia. Como é que minha empresa deve enxergar o mundo? Minha empresa não deve estar aqui só para lucrar, vender. Minha empresa também tem que estar aqui para entregar um produto para a sociedade, uma resposta, auxiliar na resolução de um problema. Tanto é que foi criado nos Estados das Nações Unidas um programa de 20 problemas mundiais, e aí nós temos como micro, pequenos empresários entender quais são esses problemas e começar a contribuir. O resto deve ser feito como técnica, sim. Nós temos que gerar atratividade através da psicologia das cores, nós temos que gerar atratividade através de possibilidade de recompensa. Quando a gente trabalha 70% de desconto, eu starto a produção de dopamina, que é o hormônio que
da motivação. Eu tenho que trabalhar o branding sensorial, que é a harmonia dos 5 sentidos. Tenho que fazer tudo isso. Mas eu também tenho que ter uma filosofia por trás, somada a essas técnicas, né? E um ponto em cima do que você falou, que a gente ainda não tocou, que é justamente os designs de produtos esteticamente bem elaborados, esses designs, eles ativam a área do cérebro chamada núcleo accumbens, que é o centro cerebral do prazer. Núcleo accumbens, centro cerebral do prazer. Então, nós compramos um livro pela capa, nós julgamos um balanço de uma empresa pela capa, né? O sabor de um chocolate pela embalagem. Isso é fato. Então, caprichar na embalagem. Não basta você só ter um bom produto. Então, são essas aí as estratégias. São muitas as dicas, muitos caminhos, né? E infelizmente a gente está chegando ao fim. A gente tem um limite aqui de horário, mas quero que você volte outras vezes aqui para compartilhar mais informação, mais conteúdos sobre neuromarketing, sobre empreendedorismo, sobre administração. Você tem muita bagagem aí para compartilhar e não pode ficar só guardado para você. Tem que deixar compartilhar esse legado. Eu tenho uma pergunta que eu faço sempre, que aí depende do assunto. Pode ser sobre neuromarketing ou sobre qualquer outra coisa. Qual a dica que você deixaria para um empresário fazer amanhã e acelerar o negócio dele? A primeira dica que eu daria é: vá para frente de loja. Vá para frente de loja. Sinta seu cliente. Acompanhe a jornada dele. Lembrando que se o cérebro trabalha no modo de economia de energia, tente identificar quais são os atritos que a sua empresa está oferecendo para o seu cliente. Né? Talvez a resposta não está na minha fala. A resposta esteja na sensibilidade mercadológica dele. Entendendo que o conhecimento que gera essa minha resposta possa ser um caminho para que o cliente dele não se afaste e permaneça mais tempo na empresa dele, consumindo cada vez mais. Bacana. Foi uma fala que a gente citou já aqui em outro programa. A resposta sempre está no cliente. Não adianta fugir para outro lugar. No marketing, a resposta sempre vai estar no cliente. Né? Não é especialista X ou especialista Y, é no cliente, né, que está a resposta. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Onde é que a gente encontra seu livro? No livro tem na Livraria Leitura do Natal Shopping, na Cooperativa Cultural também, na Livraria da UFRN. E online? E na Amazon.com. Amazon.com. Então aí fica a recomendação. Vamos fazer um sorteio, tá, no nosso Instagram. Então se você quer adquirir um livro aí autografado, né, pelo Marcelo, uma dedicatória especial, vai lá no nosso Instagram, programa Acelera Marketing. A gente vai postar uma foto. Você deixa um comentário de algum aprendizado que você teve aqui, nessa 1 hora de programa que a gente está batendo papo aqui com o Marcelo, tá bom? Então é isso. Agradeço a audiência de todos mais uma vez e até o próximo programa.